Fala, meus estagiários, minhas estagiárias, tudo bem? A gente prometeu que voltava e cá estamos. Os heróis do mundo corporativo. Estamos de volta com mais um Dark Side of the Office, esse podcast maravilhoso. Tô aqui com os meus companheiros, Casagrande e Arnaldo. Eu não sei imitar o Galvão. Casagrande, Arnaldo. Muito bom. Equipe de craques. Tô aqui com os escalados, os meus craques todos escalados aqui, como sempre. Falar em craco, o Iguinho tá parecendo um cracudo mesmo, né? E o nosso Valdívia, Ivan, né? Ivan Botino, mais uma vez é desfalque. Lesão na coxa, não pode gravar. Então, Pinelinha. E tanto ele como o Michael, que talvez entre durante a gravação, mas a gente vai torcer para que isso não aconteça, né? É porque o Michael é aquele jogador que quando se lesiona a gente agradece, né? Exato. Se por acaso, exatamente, é aquele que é ruim, né? E aí você torce para ele ficar de fora. Brincadeira, obviamente. Se ele entrar, a gente vai torcer para alguém salvar a gente, né? Aproveitar o gancho para falar do nosso tema de hoje, o sebastianismo, né? Quem conhece o sebastianismo? O Guma é o maior fã de todos. Já tava falando pra gente aqui antes da gravação, quanto ele gosta. Tem uma tese excelente, sobre... hein? Tem alguma... eu vou ler um pouco aqui. Tema, viu? Botou nós numa baita tema, fogueira. Baita tema, estagiário. Fica aqui com a gente. Mas antes, deixa o like, ativa o sininho. Cara, deu uma bugada, velho. Se inscreve no canal. Deixa o like. Isso, é isso aí. É que tem que eu sempre esqueço a sequência. Mas vai ter Discord, o Guizão tá afim de pegar o Igor na porrada por causa desse tema aí. Ó, eu vou ler obviamente, a fonte da minha definição aqui é o melhor de todos, o Wikipedia, que traz pra gente a seguinte definição do sebastianismo, né? Eu fiz um resuminho do que vem escrito lá. O sebastianismo foi uma crença ou movimento profético que surgiu em Portugal nos fins do século XVI, como consequência do desaparecimento do rei Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Né? Essa batalha gerou uma crise lá em Portugal e tudo mais. Como não havia um corpo registrado do digníssimo rei, acreditava-se que ele... criou-se o mito de que ele poderia voltar em meio à guerra para salvar o reino de Portugal, tá ligado? Daí a origem do nosso sebastianismo. E sendo o cara resumiu o Wikipedia, velho. Parabéns, mano. Creme de la creme, né? Creme de la creme. Não tem nada melhor que isso. Resumi bem mal, né? Inclusive. Padrão. E aí, enfim, acreditava-se que o retorno do rei, não é o Senhor dos Anéis, poderia desencadear aí uma resolução de todos os problemas que o reino de Portugal tinha na época. É isso. As primeiras pretensões reais do regresso de Dom Sebastião deram-se no arquipélago dos Açores, porque ele acabou voltando, né? Foi isso? Não. Não, ele morreu pra sempre. Que virou umas lendas, assim, que teve as aparições dele. E, enfim, lá havia um fato... Você tá resumindo ao vivo? Não, é que eu tô lendo o meu resumo com a bosta. Só agora que eu me dei conta. Enfim, é isso. Tá, entendi. Nesse arquipélago dos Açores é onde havia o mito do regresso imediato dele. Por lá que talvez ele poderia voltar. O que nunca aconteceu, na verdade. Porque ele morreu mesmo. É isso. Ou pelo menos deu fuga. Às vezes as coisas são exatamente o que parecem, né? Morreu. Faleceu. Já não tinha uma expectativa de vida muito grande naquela época, né? O pessoal ficar esperando 20 anos. Ele pode ter morrido de tuberculose. Tá ligado? É isso. Nem batalha. Quanto tempo os caras viviam naquela época? 40 anos. Uns 40, né? Por aí. 40 já era bastante, velho. Próximo do descobrimento do Brasil. Eu fiz as contas, parece que os caras ficaram alimentando esse mito por 60 anos, cara. Porra, quantas gerações? Cara, português, porra, velho, não faz isso comigo, velho. Não quero falar isso, mas, cara, dá pra nascer dois reis, cara. Exatamente. Tudo bem, é a mítica, né? É a mítica. Enfim, eu acho que eles gostavam de se apegar a... o ser humano... Enfim, isso vai girar em torno da nossa discussão muito isso, né? O ser humano... O brasileiro, muito. Ser humano... O brasileiro tem muito disso, né? Ele gosta de ser salvo. Ele gosta de ter essa referência, alguém que vai resolver todos os problemas da vida dele, não sei, pelo menos isso fica a merda, né? Quem tá no governo soltando uns pum ao vivo aí na TV. Exato. Não, em tudo. Você olha na seleção brasileira,
o pessoal ou endeusa muito ou critica muito o Neymar. É o novo Neymar. Não, mas ele precisa resolver tudo. É sempre assim, cara. É uma boa. Isso a gente falando em terceira pessoa, né? Achar que o outro vai resolver tudo. E às vezes a gente acha que a gente pode resolver tudo. E talvez não seja assim também, né? Sim, exatamente. Mas aí é um outro caso. A gente deixa pra um outro episódio isso aí. Isso, exato. A primeira pergunta que eu tenho aqui era pro Michael. Michael, e aí, existe o Salvador da Pátria? Muito obrigado pela sua resposta. Eu vou passar pro nosso amigo Igor. Resumindo, o Michael diria que é o Paulo Guedes, tá? Isso, Vamos resumir aqui a resposta. Ele não tá aqui agora, mas seria mais ou menos essa a resposta dele. Se pá, ele falaria até Bolsonaro. Então quero saber do Igor. Pelo amor de Deus. Lobo Solitário. Lobo Solitário foi foda, mano. Isso não saiu da minha cabeça. Igor Tanhão. Vocês precisam saber. Não quero nem imaginar o que rola no grupo do WhatsApp. Mas enfim, Igor, começa você tá meio quietinho, o último você não falou muito, você vai começar falando isso. Existe um Salvador da Pátria, já que o tema é seu? Então, não, né? Esse tema aí eu esbarrei nele porque eu ficava tentando entender um pouco. Até muito tempo eu tinha um pouco dessa expectativa, né? Principalmente político, assim, que alguém ia ser bom o suficiente para resolver boa parte dos problemas. Aí dizem que a gente herdou, né? Isso daí, mas assim, não sei até onde pode ser verdade. Mas pra mim não, né? Não existe. Pra mim todo mundo é ser humano. Quem endeusa ou, tipo, acredita demais, né? Nenhum homem, assim como nesse nível de poder ou de influência, eu acho que tá provavelmente equivocado nos dias de hoje, né? Então foi por conta disso, né? O pessoal fica de direita, esquerda e tal, isso e aquilo, ou às vezes até pessoa pública, o artista, né? Tem que ser o político perfeito, o politicamente correto, né? Perfeito, assim. E, enfim, eu acho que ninguém chega nem perto, né? De gerar uma influência para resolver os problemas que a gente tem hoje, assim. Esse tem sido um problema. Pode terminar o seu raciocínio. Não, foi isso, por isso eu esbarrei nesse tema, não lembro aonde. Aí as pessoas têm comentado bastante que isso pode estar enraizado, né, na gente, assim, desde do início, por conta dessas questões aí que vem de Portugal e tal. Eu sei, acho que então, hein? Eu confesso que essa história do Dom Sebastião, eu nunca tinha ouvido falar, mas notoriamente pra mim, na sociedade, principalmente brasileira, que é onde eu vivo, não tenho um contato com outras, né? Não sei de forma mais, mais distante, reflete muito. Fala a verdade. Tem até bastante contato com alguns. Mas assim, isso reflete muito no dia a dia nosso, né? Eu vejo muito dessas. Por exemplo, a gente tem evoluído melhor, a discussão política mesmo, o espectro político da discussão, tem evoluído muito, assim, a discussão das pautas, mas você vê que ainda é uma minoria que discute ideais, tá ligado? Tem muita gente que se declara de direita, de esquerda, mas quando você começa a conversar, na essência, assim, o cerne daquela discussão acaba sendo sempre tipo um bastião que coordena as ações ali, enfim, que entrou no psicológico daquela pessoa e ela acredita piamente nela, tá ligado? Sempre, por trás sempre tem um fundinho disso. O Bastião é um apelido carinhoso de Sebastião? Pode ser derivado, né? Vocês acham que então esse sebastianismo tá em crer que alguém vai resolver os problemas, mas também tá em crer que alguém tem que resolver os problemas e não você mesmo também, né? Então, nesse nível, né, tipo, que a gente vê o pessoal falar, né, o governo é uma bosta e tal, né, não presta e não sei o quê, mas, tipo assim, aí na hora de comprar alguma coisa, compra sem nota, tipo assim, é muito normal isso ainda hoje em dia, entendeu? Não é problema meu. Então, não é problema meu, é problema dos caras lá fazer o trabalho deles direito, agora não precisa, né, não precisa ser tão... Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Alguém. Na minha cabeça, a questão do sebastianismo, ela tá ligada a uma questão de eventual carência, certo? Necessidade, né? E você precisa acreditar em alguma coisa, né? Dentro do que vocês falaram, assim, tipo, quem será que vai resolver? Tipo o Chapolin Colorado, entendeu? Puta, quem vai poder me ajudar agora? Né? Então o pessoal começa a depois. Não existe um herói mais brasileiro do que o Chapolin Colorado, né? Tanto que ele é burro, enrolado. Acho que é o que melhor representa, mas ele é mexicano. É o mexicano mais brasileiro que existe.
que tipo, tem uma lacuna, né, de alguma coisa que precisa ser resolvida, que você não consegue encontrar uma opção, né, e você começa a voltar, poxa, quem tinha condição de resolver isso no passado? Né? E você vai voltando para trás, você vai regredindo, ao invés de você desenvolver alguém competente o suficiente para resolver aquilo. Estou dizendo no âmbito organizacional, né? Estou diminuindo aí, não estou falando, lógico, da questão política da coisa, porque não é tão palpável assim, não são poucas pessoas que podem definir, é um universo muito amplo, né? A questão empresarial acho que é muito mais palpável para a gente. Sim. A gente vê muito disso refletir nas empresas, tipo, no dia a dia. E assim, até empresas mais consideradas disruptivas, assim, sabe? Por exemplo, vou pegar lógico, uma empresa extremamente evoluída, mas um exemplo que eu vi esses dias aí. Aparentemente, né? Não trabalho lá, mas parece uma empresa bem democrática, evoluída, enfim, que discute em alto nível, por exemplo, o Nubank. O Nubank acreditou numa ação de marketing, mas também com uma funcionalidade ali operacional mesmo, que dizem que é uma pessoa muito inteligente para negócios e tal, se associou a Anitta para o início da expansão mundial, né, da marca e tal. Tá ligado? É um pouco disso, assim, manja, ao invés da empresa crescer por ela mesma, usar um pilar ali de frente, um testa, para resolver um problema, né? Por exemplo, eles têm essa meta. Teve uma mudança no board lá, o Vélez assumiu a cadeira, saiu para ser o cara responsável pela internacionalização do Nubank, deixou a Cristina no lugar dele e tal, deixou não, né? A Cristina foi alçada a posição dele. E aí eles acreditaram que, por exemplo, para ajudar nesse processo, a Anitta seria uma boa parceira, pelo tanto que ela manja também da carreira internacional dela, enfim. Mas a gente vê muito isso no dia a dia corporativo, assim, mais num nível mais baixo, né? Não falando de empresas estratosféricas, assim. Mas... Eu acho que um outro exemplo desse que a gente pode usar é o da própria Apple, né? Quando tiraram o... como é que era o nome dele? Steve Jobs. O Steve Jobs da cadeira, porque ele não estava rendendo, né, em questões de venda, convertendo, né, para novos usuários em vendas. Daí levaram aquele cara lá que era o diretor da Pepsi, na época que a Pepsi tinha bombado em vendas nos Estados Unidos. Levaram ele como salvador e ele também não salvou, tanto que depois volta o Steve Jobs, aí sim dá o boom da Apple, né, que daí é a Apple que a gente conhece atualmente. Bom exemplo. Mas o lance da Anitta é interessante porque, no caso ali, parece que a gente está vendo uma nova forma de relação entre as empresas e os artistas, né, que trazem publicidade, né? Em vez de eu contratar o cara para fazer uma propaganda e esperar que a propaganda em si que gere engajamento, eles querem tipo comprar ou transferir automaticamente o engajamento do artista para a marca, se associando de uma forma diferente, né? O Gil do Vigor passou pela mesma coisa, né? Ele vira como que é, embaixador da marca. Ele não fez uma propaganda, ele virou, tipo, a marca, um pedaço da marca. Mas esse do Gil aí, eu não lembro o resultado agora em questão de número, mas nunca tinha acontecido isso com uma propaganda de banco, deles terem tanto cadastro, que era do Open Banking, né? Deles terem tanto cadastro em tão pouco tempo, por causa da personificação ali daquela pessoa, por causa da influência de alguém, né? Eles acharam uma forma mais eficaz de transferir influência, né? Em vez de fazer uma propaganda pra mim, fala assim, não, você agora é parte da marca. Deixa de ser você agrega a representatividade também que a pessoa tem, né? Deixa de ser negócio pontual. Também vira estrutural, tipo assim, né? E assim, aí você pega uma pessoa que é plural, por exemplo, que nem ele, que foi um sucesso aí, você atinge várias bolhas, tipo, você não atinge bolhas, você atinge, tipo, um bagulho mais macro, você consegue atingir mais pessoas. Então, um cara que fura bolhas também, né? Sim, lógico. Também, assim, ele tinha alguma coisa. Não foi só a imagem em si, né? Dele ter participado do Big Brother, né? Mas vamos falar real. Mas a economia dele é um detalhe, né? Pra ele conseguir uma popularidade que ele tem hoje, com a economia, nem se ele tivesse no lugar do Paulo Guedes. Pra ele chegar no lugar do Paulo Guedes, por exemplo, demoraria quantos anos, tá ligado? E o Paulo Guedes chegou lá e não tem o mesmo
A mesma popularidade. Imita o Paulo Guedes pra nós aí, vai, Cauê. Eu não sei. Tá imitando todo mundo pra nós. Eu vou precisar pegar essa daí, eu sei. O Paulo Guedes é muito engraçado. Vou tentar. Vou começar a observar mais. É que eu tô afastado do mundo político, eu tô sem paciência, cara. Mas eu vou tentar pegar os trejeitos e eu trago aqui pra vocês, estagiários. Vou tentar, prometo. Mas o Ru falou que pra gente é mais fácil enxergar, né, Ru? Não sei se foi isso. No mundo corporativo, sim, obviamente, é onde a gente frequenta, com a maior parte do nosso tempo. Mas, por exemplo, é uma doideira pra mim como as coisas mudam rápido aqui no Brasil, politicamente mesmo. A gente tem um cara que foi eleito presidente da República justamente nessa base. É o cara que vai salvar o país da corrupção e tal. Botaram uma capa nele que ele nunca teve e o cara, enfim, conseguiu ganhar a eleição. 3 anos e meio depois, as coisas mudam muito rápido, né? Antes disso ele já estava queimado na rodinha. Mas agora mudou-se tudo. Então, por exemplo, o Dória começou a vacinar, o herói agora é o Dória. Sabe? É uma loucura isso, cara. Mas você há de convir comigo que esse daí é um retrato, isso evidencia com muitas questões, né? Que é a própria questão da carência do povo brasileiro, por exemplo, da necessidade de mudança. Mascarada, lógico. Canalizada, né? Canalizada, sim. Mas eu digo mascarada no seguinte sentido. Não era exatamente isso que as pessoas queriam, né? Então eu vou colocar uma máscara e vou fingir, vou deixar transparecer que é isso que eu quero. Entendeu? Mas tem tudo a ver na política o sebastianismo, mas no caso do Bolsonaro realmente tem um plus a mais aí, né? Porque o sebastianismo passa por você não querer entender muito o problema e querer que alguém resolva, talvez, né? Jogar no colo do outro. Uma interpretação pode ser essa. E o Bolsonaro, o discurso dele também não apontava, olha, eu sei quais são os problemas. Ele falava assim de forma genérica, tem que mudar tudo que tá aí. Tem que resolver essas coisas. Do jeito que tá, não dá mais. E todo mundo fala, porra, é isso. Mas, mano, ninguém sabe qual é o problema de verdade. Mas o que passou é assim, de ser um salvador agora, ele começou a ser idolatrado por algumas pessoas. Algumas pessoas têm ele, mas já não é mais como salvador. A influência que ele conseguiu exercer, ele conseguiu substituir tipo, um nível de adoração das pessoas, de quem é muito firme, né, por ele, que transcende assim, a parte política, né? Porque agora não é mais as pessoas. Tem tanta coisa exposta que não é mais o que as pessoas... Já fugiu ao voto. Não é mais a campanha eleitoral. Já transcendeu. E não é mais aquela coisa assim, tipo, eu não quero não é tentar entender, não é mais saber o que acontece, é saber que ele não faz, que ele tá fazendo diferente, assim... Bom, se você for questionar, você não tá comigo, não tá com ele. Se você for questionar, você tá fora dessa panela. Quer questionar, sai. Você não apoia ele. Você tá contra ele. Isso é o mal. Isso é o mal da personalidade. E é o mal do populismo, né? Isso é foda. O populismo é isso. O problema, todo mundo sabe que existe, ele não resolveu, mas assim, cara, eu quero que ele fique porque... eu prefiro ele do que o outro. Eu acabei de ter esse insight aqui, vamos ver se vocês concordam comigo. Essa forma do brasileiro de conduzir as coisas, isso já é mais antigo que andar pra trás. Você vai lembrar do Lula lá atrás, é a mesma coisa, caralho. O Lula foi eleito na mesma premissa. A Dilma... Eu lembro do discurso da primeira eleição, que ele dizia que eu vou acabar com a sede do Nordeste. E isso fez eu querer que meus pais votassem nele, né? E teve o Collor lá atrás falando que ia acabar com os Marajás. Não teve? Mano, caçador de Marajás. Caçador de Marajás. Entendeu? Então, tipo, é mais antigo que a gente. Exato. E aí a gente teve a gente teve a Dilma. A Dilma não fazia um O com um copo, ela não sabe escrever o nome dela completo, eu acho. Ela erra o sobrenome dela, eu tenho certeza que eu sei escrever, ela não. Mas os caras chamavam ela de Dilmãe, vocês vão lembrar. Era Dilmãe, porra. Isso que é mais culto a pessoa do que isso. Porra. É que a Dilma foi, ela conseguiu herdar do Lula. Sim. Todo o carisma e tudo, porque ela sozinha não tem condições. Eu lembro que antes da eleição, antes dela ser candidata oficial, que ela tinha outro cabelo, né? Antes dela virar Super Saiyajin. Cara, era um tapa nela. Ela era horrível. Ela ficou só feia depois do tapa que deram nela. Antes dela virar o Super Saiyajin drogado, que fica doidona assim, e ela era uma pessoa normal, ela abriu um canal no YouTube pra falar com os internautas. Aí ela falava, né? Olá, internautas. Hoje vou falar de um livro. Ela pegava o livro de ponta cabeça. Cara. Eu lembro disso. Esse livro e é muito interessante. Fala sobre... O que é mesmo?
Mano, maravilhoso, maravilhoso. Ela conseguiu herdar. No caso do Bolsonaro, Gui, eu concordo com você, mas eu acho que tem um outro fator aí. Ele conseguiu desenterrar um movimento político, um viés político. Sim. Que é mais baseado em autoritarismo, regado ali com aquelas paradas da época dos militares, né? O pensamento carregado um pouco mais de... o pessoal mais antigo, né? Pegou uma parcela pegou uma parcela... saudosismo, mas também, assim, aquela galera que, tipo, guardou uma raivinha nos últimos 16 ou 20 anos, desde o PT pra cá, né? Desde o PSDB pra cá, mas que acha mesmo que quem tá na merda é porque é folgado, que quem tá fudido é porque não quer fazer nada pra mudar. É um pensamento mais diferente. E ele conseguiu dar voz. Essa galera ama ele por isso. Vai mudando de um jeito que é foda, né? Porque os discursos primeiro eram sobre pelo menos não rouba, e depois do pelo menos não rouba que não tinha corrupção, né? Que as coisas estão ruindo. Mas ele faz pelo povo, já foi mudando. Agora assim, se você não votar nele, você tá votando contra a sua liberdade. Isso, exato. Aí você pensa, caralho, mas você tá votando contra a minha liberdade? Porra, velho, você não pode falar nada agora. Se você falar, sei lá, puta, eu prefiro... Vou dar um exemplo de uma coisa que é de um país e outra é de outro. Sei lá, eu prefiro waffle, não gosto de batata frita. Você é um comunista, você tem influência europeia, que não sei o que, você é um safado. Você tá... Poxa, qual é a liberdade com os caras? É a liberdade de ofender os outros e só ter uma linha de pensamento, né? A liberdade de entrar no quadrado. Você ter uma opinião diferente se tornou ofensivo pra... Impressionante. Liberdade pra desrespeitar as pessoas sem ser preso, talvez. Essa é a batalha da liberdade que os caras estão, né? Porra, não posso nem ofender mais alguém porque eu quero, porque eu não gosto de tal tipo de... O que eu queria saber se vocês concordam comigo é que, tipo, sem dúvida nenhuma, que com o Bolsonaro essas coisas foram potencializadas. Sabe, tudo... Acho que talvez venha muito do que o Rafa falou, que ele desenterrou um lado que estava adormecido, né? Esse lado mais conservador, talvez. Pegou uma parcela ali... Ver que o Rafa falou. Pegou uma parcela de pessoas que viveu numa época onde... tinha o regime militar, mas o Brasil meio que dava certo, cresceu, não sei quantos % na época do militarismo, o Brasil e tal, enfim. Tem várias coisas que a gente nem viveu, que a gente só conhece do livro de história. Mas sabe uma coisa que o Brasil que o pessoal só usava receita de bolo, né? É o Brasil que tinha receita de bolo, literalmente, compartilhava assim, qual é a receita desse bolo? Vou anotar aqui também. Mas sabe todo mundo tinha no caderninho, hoje em dia... Sabe o que eu acho que pode ser potencializado ainda mais, Gui, em relação ao Bolsonaro e o nosso Dom Sebastião? É que o Bolsonaro voltou da guerra, tá ligado? Ele tomou a facada lá, todo mundo pensou que ele ia cantar. E ele voltou da guerra, caralho. Entendeu? Aí as coisas ficaram mais... voltou. Borbulhou mais. Isso Quando ele tomou essa facada, na realidade, eu falei, mano, acabou. Ele ganhou por causa da facada. Não, mas, gente, no mesmo dia, no dia que ele tomou a facada... Até que ele já ia ganhar. À noite, o filho dele mesmo falou... Vocês elegeram meu pai hoje. Falou. Ele falou isso. O filho dele eu não acho. Torçam pra ele morrer. Se ele não morrer, vocês elegeram ele. É que assim, né, eles já estavam fudidos, né? O cara tá fudidaço, eles foram lá e deram um all-in, né? Tipo, se ele sobreviver, nós temos que botar todo o nosso capital aqui. Mas eu não acho que... Tem uma teoria da conspiração. Eu me recuso a acreditar que qualquer pessoa aceitaria levar uma facada. Ou que profissionais da saúde se submeteriam a uma mentira de fingir aquilo, sabe? Tipo, você entrou numa parte muito interessante. Foi combinada, a facada é brincadeira, cara. Não, a gente precisa considerar as pessoas que consideram esse evento uma facada cenográfica, né? Você tá maluco? Tem quem diga. Mas é que assim, eu nem penso nele. Talvez o cara pudesse fingir que toma uma facada, mas, mano, todo um corpo de médico, enfermeiro, assim, ele tá peidando até hoje. Se fosse ensaiada... Então, tá peidando pela orelha agora. Se fosse ensaiada, seria uma cena bonitinha de ver, mas é tão tosco a lá Bolsonaro, a facada, que você vê que ele tá no meio... Mano, o cara é candidato à presidência da República no meio da galera. Mano, uma loucura, é tão tosco. Que não dava pra ser combinado aquilo, tá ligado? Não tem como. Cara, e assim, hoje vaza tanta coisa que os caras protegem tanto os dados pra não vazar. Você acha que numa conspiração dessa não ia ter um cara lá que ia falar: gente, vocês não sabem do que eu tô participando, hein? Áudio. Principalmente no Brasil, né? Um Telegram, um grupo no Telegram, alguma coisa assim, né? Sempre tem alguma coisa pra entregar, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu queria fazer duas provocações, ou Fica à vontade. 2 comentários, sei lá. Fica à vontade.
Eu vou ler um trecho aqui e ver se vocês acham que isso aqui é da história do sebastianismo que o Cauê resumiu. Tá. Fala, que eu resumo como bicho. Até o Homer bocejou agora aqui, ó. O retorno com Elixir. Só um trecho aqui, ó. Chegou o momento do reconhecimento efetivo do nosso herói. A chegada ao seu local de origem simboliza o seu sucesso. Conquista e mudança. Aqueles que nunca acreditaram nele, ou mesmo os que tentaram prejudicá-lo, serão punidos. Além de ficar muito claro para todos que as coisas nunca mais serão as mesmas por ali. Isso aqui é o 12º passo dos 12 passos da jornada do herói. Que todo herói tem um ciclo, né? E aí esse aqui é o retorno, né? Que você falou, e é muito bom isso, porque tem o último passo é quando o cara triunfa, né? Que ele passou por tudo, não sei o que, se fudeu no final. E com o Bolsonaro aconteceu isso. Foi uma história foi escrita à mão, não tem jeito. Mas eu queria fazer uma outra provocação. Tem uma outra história que é muito parecida com essa, que é muito mais antiga que o sebastianismo, né? Nice. E que várias pessoas têm isso enraizado, mesmo sem conhecer o sebastianismo. Que também termina com o ismo. Cristianismo. O cristianismo. Vai ficar, é por isso que eu falei, hora que você falou. pesada. Ah, cara, faz sentido. Mas eu queria ponderar só uma questão a respeito disso, do que o Gui estava falando, da questão do ciclo, né? Não sei se foi o termo que você usou, mas... Jornada do Herói é o nome desse. Jornada do Herói. Então, mas a respeito do ponto que você citou antes, né? O que eu estou falando é assim, às vezes tem uma empresa, uma pessoa que sai de uma empresa e volta para aquela empresa para exercer quase a mesma função, né? Eu acho que em alguns casos a gente pode considerar como o sebastianismo porque a empresa teve uma carência e acabou chamando aquela pessoa de volta para uma mesma atividade. E muitas vezes o que acontece? Ela preenche aquela lacuna por um período muito menor do que a empresa esperava que ela fosse preencher. E o que acontece? A carência que a empresa tinha antes, por um espaço de tempo muito curto, ela já vai voltar a ter. Entendeu? E ela se vê obrigada a tomar uma atitude diferente. Por quê? Ela não tem como chamar aquela pessoa que ela já chamou de novo. Ela tem que tomar uma outra atitude. Cara, é uma Interessante coisa... isso. Uma coisa... Fala aí, depois eu falo. Não, pode ir. Ela fala que tem isso. Filho da puta. Caralho. Da puta. Vai, Gui. Tem uma provocação boa pra fazer depois. Né? Eu ia falar tem o Felipão, tem o Luxemburgo, que é no futebol, mas assim, porra, os caras quando voltaram, vou dar o exemplo do Palmeiras, né? Quando voltaram, o cara que vai salvar, o Cuca aconteceu isso também. E realmente, se você pegar esses caras quando voltaram, na última passagem, ganharam alguma coisa, mas, meu, é aquele voo de galinha, né? Tipo. É muito menos estrutural e muito mais emocional, assim, né? O que você tem prazo de validade. Pensa, né? O que eu ia provocar antes do Cauê fazer uma provocação, mas assim, a gente tá falando da empresa, tá falando do clube, mas no fundo tem uma pessoa, tem algumas pessoas. Na verdade, sim. A gente tá meio que jogando uma decisão pra uma entidade que você não pode atribuir certas circunstâncias. Por exemplo, o Palmeiras não quis entender o problema. Tá jogando com um CNPJ, era pra jogar com um CPF. Alguma pessoa fala assim, eu tô com uma bucha na mão, é melhor eu trazer de volta aquele cara, porque assim, às vezes existe uma pressão, quando esse cara tava aqui não tinha esse problema. Sabe de uma coisa? Então traz ele de volta aqui, vamos ver. É mais confortável. É uma saída mais fácil, mas às vezes, até a pessoa quando tá tomando a decisão sabe que não é a saída. Sim. Mas, tem vários fatores que pressionam o sebastianismo ali, né? Tipo, tá bom, todo mundo... Existe uma crença, às vezes, né? Existe pressão exatamente. Financeira, sei lá o quê. Nem querer interromper, mas já interromper no seguinte sentido. Às vezes, a pessoa toma essa decisão só para ganhar tempo, para estruturar um próximo passo. Sim. Ganha tempo. E no caso da empresa também, eu acredito que seja até questão de treinamento, que você imagina a pessoa ganhar o ritmo da empresa, entrar na política, entrar em todo o processo daquela empresa. Se você chama alguém que já participou daquilo, você chega, você tá aqui no meio de novo, chicotada, vai pra guerra. Já vai pra guerra, o cara já entra no pique, entendeu? E tem o lado oposto do sebastianismo aí no caso, que é o seguinte, o cara às vezes também tava dentro da empresa e não era valorizado. Então, isso já vi acontecer, muitas vezes, porque o cara faz um puta papel ali dentro, mas ele é júnior, ou ele é pleno, já tá fazendo o papel de sênior. Já aconteceu várias vezes. Você deve ter visto alguém, vocês conhecem alguém. E aí, enquanto ninguém reclama, enquanto o gestor não corre atrás de promoção, enfim, deixa lá, deixa correr. Às vezes o cara é o estagiário mais importante da empresa, velho.
Às vezes o cara é estagiário. Às vezes o cara é estagiário. E olha, o estagiário mais importante da empresa voltou também. Ele voltou pra empresa. Exato. E hoje ele é especialista ali. Mas enfim, a jornada do herói. Mas antes de qualquer coisa, é o triunfo dele. Aí o cara sai da empresa, aí todo mundo fica pensando, porra, aquele cara resolvia. Até cria um mito de que era mais do que era, na verdade. Mas o cara volta valorizado. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E o cara volta justamente valorizado, muitas vezes. A minha provocação dá pra tirar de gancho daí. Por quê? Todos nós aqui, eu imagino, eu tenho certeza, que em algum momento nós já fomos alçados a essa posição do herói. Não importa que você não seja o dono do todo, vai. Eu não sou o fundador da empresa, eu não sou o cara mais pica, eu não sou o principal estagiário lá. Foda-se. Ó o Igor te olhando aqui. Não, é esse? Mas assim, não, você é dono de um determinado processo. Se você for um simples auxiliar, aquele processo é seu. Você é o herói daquilo ali, se você não fizer aquilo acontecer. Eu queria saber de vocês, como que é esse sentimento? Como que vocês avaliam? Qual foi a resposta de vocês no momento em que as pessoas dependiam que vocês fossem o herói? Porra, se eu não fizer isso aqui, nada acontece. Como que foi a sua leitura, Guma? Como que você administrou essa sensação? Porque é uma sensação de poder e ela é da hora. É bom sentir isso, tá ligado? É bom. Sim. Cara, é excelente sentir esse poder, principalmente porque você ganha visibilidade também. Daí você fala, eu posso resolver algum problema aqui e ser visto. E se eu for visto, a galera vai me amar, né? Mas que é visto lembrado, né? E tem o problema de que se você fizer a merda, a hora que a bola chegar na sua mão também, né? É interessantíssimo, né? Porque às vezes... Mas isso é legal, acontece em alguns projetos assim, eu não digo nem questão do herói, eu digo a questão de tá todo mundo, de repente, chega o problema, você vê todo mundo ali, tipo, paralisado, mano, o que a gente vai fazer, daí você fala, cara, precisa se movimentar, não dá tempo de ficar analisando, agir com calma, tem que fazer um movimento, seja ele certo ou errado, né, que você vai descobrir... Depois de um tempo, você vai descobrir se foi correto ou errado, mas daí pelo menos você ganhou tempo, resolveu momentaneamente aquilo e consegue depois ir arrumando a rota corrigindo o que deve ser corrigido, né? Que é até que fala do ágil, né? Cara, lança o que você tem, vamos lá e vamos fazer melhorias contínuas no meio do processo, evoluindo, fazendo acontecer. Mas a gente tem que tirar isso aqui da frente agora, porque do jeito que tá não dá mais pra ficar aqui. Então acho que é meio que isso, cara. Então você tem que agir na real. Além de ser... Eu acho que o mais do que ser visto como um herói é agir. Enquanto tá todo mundo parado lá com medo da ação, você toma ação. E eu acho que é mais esse movimento mesmo que tem que acontecer. Não o caso, eu salvei todo mundo. Não, você agiu. Legal. É isso. Legal. Bom. Então isso já dá pra entender qual que foi a leitura do Guma quando ele foi alçado a essa posição. Ou seja, tipo... Independente de eu ser o herói ou não, isso aqui precisa acontecer. E você? Mas que ser o herói é importante morrer de overdose, né? Aos 27 anos. Ou 24. 27. 27 a idade da... Cabalístico. Cabalístico. Tanto James Joplin, Kurt Cobain, enfim. Vários outros. Amy Winehouse. Sobrevivemos, hein? Sobrevivemos. Parabéns a todos os envolvidos. Somos uns merdas. Somos uns merdas. Sim, pra saber que não somos heróis. Exato. não somos fodas igual esses daí que morreram, mas enfim. E você, Igor? Como foi pra você quando você se enxergou na posição de herói lá? Você olhou no espelho e você se via com uma capa com um I enorme atrás, assim. Como que foi pra você? E aí de Igor, não de idiota, tá, gente? De Igor. Um I maiúsculo. Atrás de você. Ponto e ponto. A oportunidade, né, de ser desafiado, de ser bem sucedido é perfeito, né? Acho que a melhor parte do trabalho é essa, né? Mas às vezes o pessoal coloca a gente em algumas posições para se sentir mais seguro, que a gente às vezes não tá preparado, né? Tem que meio que fazer arte do improviso. Aí é um pouco desgastante. Apesar de eu hoje aceitar, eu não preciso saber tudo, estudar tudo para poder me expor, como eu antes procurava. Mas isso é desgastante, assim. Às vezes eu já me vi em algumas situações que eu tava ali para dar apoio, sabe? A pessoa sabia mais do que eu e eu tava na situação só para dar apoio. Mas, enfim. Tem esse lado que não é muito agradável, né? Eu diria.
quando a gente não tá muito preparado para se expor. Agora assim. vai acabar. Então, mas eu me dei bem, quando eu fui bem sucedido. Mas eu deixo a provocação, cara, porque se a gente ficar nessa de estar preparado ou não, a gente nunca vai estar preparado, na realidade. Sim, com certeza, com certeza. Porque todos os heróis têm uma fraqueza, não dá pra se preparar pra tudo. Se você ficar, não, eu só vou fazer esse movimento se eu tiver nisso aqui. Daí você pode chegar naquele nível e falar, não, mas daí eu tenho outra falha que eu preciso arrumar pra eu conseguir fazer isso aqui direito. Cara, você sempre vai arrumar uma desculpa pra não se movimentar. Essa aqui é a realidade. O capitão esquiva, caralho. Tem que tomar risco, né? Tipo assim, tem que saber lidar com o risco de alguma forma, mas a gente tem que tomar risco, né? Mas olha só, a gente toma risco porque tem recompensa. Tem que saber a hora de tomar, quando vale a pena, né? Às vezes não vale. É, verdade. Mas também tem muito daquilo, você vai se interessar e você vai chegar em determinado ponto e falar assim, eu sou capaz, partindo do princípio que seja algo que também te interesse. Lógico, pela recompensa, mas pela satisfação que você vai ter dentro daquilo. Né? Se você tem satisfação, você vai se importar e vai procurar melhorar para estar apto para fazer aquilo que você é colocado para fazer. Uma demanda, alguma coisa que devia ser feita, o cara chega, eu acho que você tem a skill perfeita para fazer tal coisa. Daí você fala, puta que pariu, não tenho ideia que fazer, mas daí, isso por dentro, né? Daí por fora você tá, pode deixar comigo. Eu mato no peito. Pode mandar. Pode mandar, vai. Então, faz ideia, não sei nem onde começa. Eu acho assim, o que você tem vários aspectos, né? Mas quando você tem uma... Pra mim, o papel, na empresa todo mundo tem seu papel, tem sua responsabilidade, tem sua missão ali, né? Quando você tá ali no seu papel, recebe uma demanda desafiadora, mas que é da tua área, né? Ou que, sei lá, é complicado, complexo, mas, cara, é o teu papel, é uma coisa. Eu acho que aí eu vejo por esse lado, sabe? Eu sempre fui, também na minha experiência, fui galgando desafios maiores. Você sempre pega uma coisa que você não tá pronto, né? Se você tá procurando crescer. Senão, se você pega sempre o que você dá conta, você tá parado ou diminuindo. Exato. Então, aí, legal. Só que o foda é quando o sebastianismo dentro das empresas... Zona de conforto. Vão entrar agora, não sei se... Mas assim, às vezes não é relacionado a isso, né? Às vezes você tem que fazer coisas que não tá no seu papel. Aí vem o que o Igor falou, tipo, pode ser desgastante. Quando é uma coisa, uma empreitada temporária, né? Olha, vamos criar um departamento novo, Iguinho, não tem analista que conhece o processo, você vai ter que ajudar, meter a mão na massa, você vai ter que fazer consolidação e vai ter que fazer as coisas pelos outros até a coisa andar. É um esforço descomunal. Às vezes, isso vai por um momento, beleza. Depende da organização da empresa, né? Tem lugares que tem momentos que a gente entra... Gerente de projeto tem um negócio, né? Tipo, pra você ir pra gestão, você tem que tirar a mão da massa. Quando o cara veio da área técnica e vira gerente de projeto, ele tem esse problema. Ele continua fazendo as coisas que ele fazia. Ele vai lá e faz. E isso que é um problemaço, assim. Então, da minha experiência, você tem que... O sebastianismo, ele tem que ter data pra acabar. Tipo, cara, nós vamos fazer isso até aqui. Eu tenho uma missão. Eu vou capacitar vocês, a gente estabelecer um método de trabalho. Depois disso, cada um tem que saber o que fazer e eu não posso fazer o trabalho dos outros, sabe? E às vezes acaba acontecendo, tipo, o projeto inteiro, não é demérito de ninguém, é porque a empresa tá numa transformação às vezes mais longa. Esse momento é maior. Né? E é uma coisa que nem tudo você consegue resolver em um dia, uma semana. Às vezes são coisas, movimentos levam meses, anos pra acontecer. A grosso modo... Quando você vê, você tá ali nadando, andando de bicicleta, fazendo corrida e tem dois aí fatores aí você percebe, tipo, cara, sobrecarregado. Eu não sou Dom Sebastião, velho, não vou resolver essa porra toda. Você começa a largar a mão. Isso aqui nem ele resolveu, né? Nem ele resolveu esse viado. Exatamente. Muito pelo contrário, saiu fora e deixou pensando nisso, lógico, você não vai deixar na mão, mas tipo, você vai só falar, tem hora que você vai ser o Batman, você tem que saber a hora que você vai ser o Gordon. Você só vai ligar o holofote lá e, projeto é mais melhorar e falar assim, cara, problema é seu aí, parceiro. O que a gente tá precisando é do Batman, velho. O cara é o oficial de polícia lá de Gotham City. Tá tudo fodido, ele não consegue controlar. Mano, a gente precisa do Batman. Tem um maluco que veste uma cueca por cima da calça, sai correndo, batendo nos caras. Chama ele, é nosso herói, velho. Ele vai resolver essa merda. Gotham City, mas também conhecida como Rio de Janeiro, né? Quase o mesmo nível de caos. Ou então aquele mestre do Magos, né? O cara só aparece ali, põe a carinha, da hora que você precisa dele mesmo, cadê? Cadê? Não, mas se para pensar, você ter a influência pra projetar um herói é algo interessante também, né? Você pode... Porque você não vai conseguir executar tudo sempre, você não vai conseguir ser o cara que vai carregar tudo nas costas. Então saber projetar um herói também é importante em determinados momentos.
Não, porra, é uma sacanagem muitas vezes, né? Sim. Normalmente você vai pegar um idiota com... Mas o que você acha que o cara que inventou a história do Sebastião queria? O idiota com iniciativa é maravilhoso. Você pega o idiota com iniciativa e fala assim, lá, o maluco vai voltar, relaxa, o maluco vai voltar. Idiota proativo. O duro é que pega um estagiário e fala assim, mano, você é o cara, velho. Você vai resolver essa porra. Vai lá, entra aí, mano, arregaça. E aí o cara fala, porra, legal, todo mundo confia em mim, mano. Você tá idiota fudido, proativo, bem demais. Idiota proativo, muito bom, muito bom. Tem dois fatores, assim, de você ser o herói, enfim, ser considerado o Sebastião da coisa toda aí. É que, assim, ao mesmo tempo que mexe um pouco com o ego, né, essa sensação de você ser a referência, né, as pessoas procuram você pra resolver os problemas, né, quando elas não conseguem mais. Tem a questão do isolamento também. Todo herói é meio isolado, né? Sempre abre mão de alguma coisa, porque ele meio que se auto-sacrifica. Todos eles têm problema, né? Você não pode errar também, né? Sim, quando você erra, dá muita merda. O Peter Parker não conseguia ter uma relação com a Mary Jane. O próprio Batman teve muitos, né? Enfim, sempre isolado. O Superman, enfim, não conseguia ter uma vida... Análise psicológica do perfil dos super-heróis. Porra. Então o isolamento tem muito disso, é que né? essas histórias de heróis, todas elas se relacionam e tem esse ponto, tem esse pano de fundo, exatamente. O herói isolamento. É fácil. Ao mesmo tempo que eles são a resolução do problema ali, que é uma coisa que mexe com o ego deles nitidamente, né? Você vê o que eles buscam em todos os combates dele, alimenta o ego deles e tal. Tem o isolamento o storytelling do herói é muito parecido, que ele tem um momento de... que ele não é acreditado, né? Que ele tem aquela descredibilidade ali. Descrença, talvez. Descrença também. Aí daqui a pouco acontece uma coisa, daí ele vai e faz, a galera começa a pegar confiança, daí até que ele se transforma naquela pessoa, nossa, a gente precisa dele pra sobreviver, venha nos salvar, o ícone, por favor. Né? O ícone. Daí ele faz essa jornada, né? Mas de novo, né? Quando você é bom numa coisa, você vira um líder por referência, acontece isso. Uhum. Aquela pessoa que, todo mundo recorre a ela porque é uma pessoa que conhece muito de determinado assunto. Para algumas situações, as pessoas elegem esse cara como o Sebastião. Normalmente é assim, tá dando merda. Estão numa reunião. Mano, chama o João, que o João, 5 minutos ele ajuda a gente nisso aqui. Ele o pobre do João, mano, tem que em 5 minutos resolver um problema que levou décadas pra se configurar. Não é assim, né? Aí se o cara tem um pouco de experiência, ele fala, ó... Então, às vezes, se você tem que trabalhar um problema desse, tem que dar 2, 3 passos atrás, né, entender melhor e tal. Foda é quando o cara não percebe isso e fala, não, vamos lá, vou resolver agora. E às vezes é um pouco... Quando o cara recusa o dom de ser o herói, né, ele é mal interpretado. Não, isso aqui não dá pra resolver assim, né? Porra. Exato. Eu não sou super-herói, o cara manja tanto de um assunto, ele fala assim, mano, vocês estão, 10 km no caminho errado. Pra gente arrumar isso, vocês têm que questionar todas as suas premissas e voltar atrás. Eu conheço um cara que trabalha numa empresa que é um cara desses foda, muito, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele sempre é chamado pra apagar incêndio. Ele entra, ele olha e dá pra ver na cara dele, sabe? Mano, a gente tinha que voltar pra página 1, nós estamos aqui no meio do final do livro já, os caras querem resolver. E aí tem hora que você tem que falar assim, vocês têm razão, pessoal. Vocês estão no caminho certo. Deixa quieto. Deixa rolar. Deixa estourar. Vai dar merda isso aqui, não sou eu que vou resolver essa porra. Não, e mesmo numa... Que a gente comentou um pouco do que entra, tá perfeito. É isso mesmo. Tá perfeito. Não consigo mudar nada. Não consigo acrescentar mais nada. Tá perfeito. É isso não, tem uma frase célebre que fala assim, vocês não precisam de mim aqui. Valeu. Eu não sou necessário. Cara, pelo que eu analisei, você não precisa de vir aqui, tá? Eu não tenho nada pra contribuir. Tá bem coordenado, tá bem coordenado. Segue o baile. Boa, Rosinha, essa é uma boa, velho. Acontece. Boa. E aí, a gente falou nesse cenário de não preparação, né? Quem é preparado pra... Eu queria falar um pouco sobre esse isolamento. Quem é preparado e alçado a esse cargo, assim, que na verdade, assim, é uma tendência nossa, isso eu enxergo na maioria, a gente falou desde o Nubank até o nosso dia a dia aqui, né, de todos nós aqui, que a gente enxerga esses aspectos. Mesmo um cara preparado para essa posição, tem essa questão do isolamento, tá ligado? Em alguns momentos, eu pelo menos já passei por isso, você se vê como uma referência, traz um isolamento, pô, caralho, então quer dizer que só eu consigo resolver isso aqui, porra, não tem ninguém que consegue me ajudar a controlar todas essas demandas, porra. Por que só eu? Traz um isolamento, sabe? Eu tive épocas assim, no trampo de
de me sentir um pouco isolado. Falei assim, pô, se eu não fizer essa porra aí... Caralho, Ninguém faz. Ninguém vai fazer essa merda. E isso é uma sensação muito ruim também. Dá pra dizer que ela é meio equivalente à sensação do quanto é legal você ser referência. É zoado quando você enxerga esse outro lado e fala assim, porra, tem ninguém do meu lado. Porra, se eu não for sozinho aqui, fudeu. É duro isso, né? Mas- Porque as empresas, tipo, quando isso acontece dentro do ambiente corporativo, assim, significa que alguma coisa tem que melhorar. Não é uma pessoa que resolve, né? Então, processos tem que ser, né, procedimentos, enfim, cultura, alguma coisa tem que melhorar. Se a empresa não tem ferramentas para identificar isso, né, quando isso ocorre, cara, vai perder um bom recurso uma hora. Né? Então, Que o mas cara vai eu- falar, pô, E ficar dependente de uma Eu pessoa acho que também. tem. Tem Acho que é uma um frase problema muito boa muito corporativa grande. que é: quem tem um, não tem nenhum. Pô, nossa, grande frase. É assim, Essa daí não falamos, né, no nosso episódio É, de... não quem tem um, falamos. não tem Esse nenhum. aí é Um maravilhoso. exemplo claro, eu acho que do sebastianismo é mais ou menos assim. O dia que você falta na empresa, nada do que tinha que acontecer acontece, né? E o problema que eu acho que multiplica ou evidencia isso de uma forma, potencializa isso, né? É o seguinte: muitas coisas que as pessoas deveriam fazer e sabem fazer, elas acabam deixando para essa pessoa, pro Sebastião, que ele vai fazer, né? exatamente porque É. ele vai fazer. É triste. Ah, eu sei fazer, mas acho que ele faz melhor que eu. Deixa pra ele fazer. Cara, é Entendeu? muito interessante isso que você tá falando, porque acontece, normal. E porque, assim, se você sabe que tem uma rede de segurança, você deixa cair, meu. Alguém vai pegar, beleza. Isso é um ponto de reflexão até, Cauê. Interessante pelo que você falou. Porque todo mundo aqui, em um momento, pode ter se sentido assim. Nossa, se eu não faço, ninguém faz essa merda. Caralho, eu tenho que pegar na mão toda vez. Puta, eu já expliquei. Meu, faz esse exercício. Deixa rolar uma vez. Porque pode ser que a coisa fosse andar, fosse dar certo. A gente às vezes tem dificuldade, se você, dependendo do momento da sua vida, se você controla muito, é descentralizador, às vezes você não deixa as pessoas evoluírem e ter a oportunidade de fazer. Exatamente. E aí Você você que é o acaba freio, virando né? sebastianismo, é você mesmo. Você É o que é o causador freio. dessa porra. Você que é o freio da posso dar evolução. um exemplo? Deixar a pessoa ter a oportunidade de tentar e errar, faz parte, senão ela não vai aprender. Errar né, faz velho? parte. Eu vou dar um Se você exemplo aprende prático. com um erro, é válido errar. Uhum. Vou dar um exemplo prático para vocês, em que eu já me senti dos dois já lados. sei, do feijão, não é? Não é esse? Não, é outro. É outro. Agora eu tô do outro lado. Eu sou o feijão, Eu o sou cara tá feijão. colocando a concha dele. É, Eu fui feito do lado oposto da panela. Maravilhoso. Pagaram Não, um ó, é almoço assim. pra mim e eu não Vai, consigo vai, comer vai. feijão. o que acontece? Quando eu fiz a opção de Muro. fazer um intercâmbio, né? Quando eu cheguei para estudar, eu tinha muita insegurança. Então, quando eu tinha que sair para algum lugar e ir no mercado, eu sempre preferia ir com alguém que eu achava que falava mais inglês do que eu, certo? Por quê? Era o Sebastião para mim, para me ajudar e me carregar, certo? Perfeito. Aí foi passando um tempo, tal, já tava lá, sei lá, 8 meses, já tinha muito mais segurança, já tava mais tranquilo. E tinham pessoas novas chegando, que achavam que eu era o Sebastião, que eu que tinha que ir junto para poder, por exemplo, falar inglês por elas. Quando, na verdade, quando a gente, puxa, acabou não casando, eu comecei a trabalhar, não vou conseguir sair para ir lá para te ajudar nisso e naquilo, a pessoa ia sozinha e muitas vezes era até melhor do que eu quando estava na posição dela. Total. Legal. Esse é um Boa. auto-sebastianismo, né? Não, exatamente. Ô, pessoal, mas aí Mas uma isso coisa aí que eu entra pensei um aqui. pouco na síndrome do impostor, né, que a gente tem. A gente não sabe a capacidade que a gente tem até precisar de fato. Ô, Guma, Sim, exato. mas esse ponto eu é tô muito bom pra gente comentando- fazer um episódio, cara. E assim, eu tô comentando, assim, só para Mas a síndrome do impostor a gente desassociar. já meio que fez o episódio, porque entra um pouco no Dunning-Kruger. Mas eu acho que a falamos, gente podia falamos. entrar melhor nessa síndrome e Eu acho explicar que melhor vale. ela, porque eu vi uns textos aí muito interessantes e, assim, cheio de referência com a nossa o que eu tô comentando não é que a pessoa não sabia, eu mesmo, não é que eu não sabia que eu tinha condição, por exemplo, de falar sozinho, sem alguém, tipo, ter que falar pra mim, ir no mercado junto comigo, etc e tal. Mas é porque eu tava numa situação de conforto que tinha alguém pra resolver pra mim. Entendeu? Então, e Tinha eu uma também já... muletona ali pra apoiar. Hã? Você tinha uma muletona ali pra apoiar. Exatamente. E eu acho que a questão do sebastianismo, ela passa muito por isso,
quando a gente falou agora há pouco, de depositar nessa pessoa as coisas que muitas vezes as pessoas saberiam fazer sozinhas. Sozinhas e por comodismo deixam para essa pessoa. Independente de ser derivada do sebastianismo ou não, é nítido que a necessidade do herói está bem enraizada na nossa formação. Eu acho que o sebastianismo ele é um sentimento, porque ele não é fixo em uma pessoa, principalmente no mundo corporativo. Eu falei aqui, saiu do Bolsonaro para virar o Dória do dia para noite. É muito sentimento. Então, assim, tem os focos, né? Tipo, puta, a gente precisa de alguém que vai salvar, sei lá, o cara que vai entregar o sorvete pra mim. É o cara carência, que vai... É a carência, mano. Tem uma carência mesmo. Por isso que é complicado até você eventualmente achar que você pode ser o herói de alguma coisa, porque você sabe que é momentâneo. Na verdade, é a necessidade que faz o ladrão, né? Nesse caso, a necessidade que faz o herói aí. Cara, mas a ocasião faz o ladrão. Na nossa sociedade tá um pouco alavancado pela síndrome de vira-lata também, sabe? Sim. A gente não consegue fazer as coisas, precisamos de alguém. Vira-lata caramelo ainda por cima. Exatamente. Caramelo é foda, né? Já falamos aqui algumas vezes. É uma entidade. Falamos aqui a necessidade, assim, o mínimo, o básico que a gente não tem na estrutura lá, desde a educação, enfim. É difícil você conseguir imaginar um cenário onde as pessoas não precisem se apoiar em alguém pra achar que vai conseguir crescer, tá ligado? É difícil mesmo. A Juscom tá trabalhando com contabilidade, mas já tive a oportunidade de ver vocês trabalhando assim, né, precisando até ser consultoria, ajudando, assim. Uhum. Cara, muitas vezes eu vi o caso real ali, eu como consultor também, a empresa chama uma outra empresa achando que a outra empresa vai botar o pé lá dentro. Resolveu. Resolvido. Os caras manjam. Ou quando não pergunta qual que é a melhor prática para esse cenário, qual a sua recomendação? É um perigo. Puta, cara, a gente precisava conversar tanto antes. Tem muita razão. O que você fez em outras empresas? Tipo, a empresa não faz negócio nada a ver, né? A pessoa chega pro consultor e fala assim, nessa situação, o que você recomenda? Recomendo isso. Aí a pessoa chega e fala, não, isso a gente já faz. Aí fala, não, então, isso daqui. Não, peraí, isso aí a gente também faz. É que tá, porque a pergunta é errada, não é que a resposta tá errada. Sim. Você não precisa perguntar o que você recomenda. Cara, não é essa recomendação que vai resolver o seu problema, a gente nem sabe qual que é o seu problema. Estamos tão longe de chegar na pergunta certa para ter depois uma resposta. É esse o ponto. É o famoso negócio, tipo, o Google, ele te dá todas as respostas. Só que se você não conseguir fazer a pergunta certa, de repente você vai achar uma resposta que não é aquela que você quer. Quem já viu o Guia dos Mochileiros da Galáxia? No Guia dos Mochileiros da Galáxia, os caras constroem um supercomputador para dar a resposta do universo, da vida e todas as coisas. E esse computador fica processando por milhares de anos. Quando sai o resultado, todo mundo reunido, a galáxia inteira, para saber o resultado. Qual que é a resposta? 42. 40. É que vocês não formularam a pergunta correta. Agora vocês têm que saber a pergunta correta. Eles têm que fazer um computador que é 1000 vezes maior que aquele, vai demorar mais 100 anos para fazer a pergunta correta. E aí a Terra é esse computador. É muito louco, mas assim, é isso. Qualquer resposta é foda, né? Qualquer resposta, 42. Normalmente se vira. Falou. Agora se vira. Normalmente o problema é sempre mascarado, né? Ele vem com viés e tal, a galera traz a dificuldade cheio de assim, tem várias camadas, né, normalmente, pelo menos a gente vê isso na realidade. Ou então quando você apresenta alguma coisa pro seu chefe, a gente tem a opção A e a opção B. Daí ele fala, opção A. Daí você fala, não, mas vamos basear em dados, né, em questões de dados. Daí ele fala, não, tudo bem, vamos basear em dados. Levante todos os dados que aponte que a opção A é a melhor solução. Boa. O perfil do ser humano é isso, né? A gente é muito mais advogado do que cientista. A gente defende uma pauta em vez de explorar os cenários. Estudar é que a gente é apegado, né? Que é o que a gente falou em alguns episódios anteriores, que é daquele livro Rápido e Devagar, que por acaso até coincidiu com o Michael, né? O nosso cérebro, cara, ele quer economizar energia, esse aqui é o fato. Então ele se apega àquela primeira solução que ele tem. Então você fica naquela, enviesado naquilo, não, mas eu quero uma outra, não, mas é isso que vai funcionar. Daí você se apega e quer resolver somente com aquilo, porque você naturalmente o seu corpo quer economizar energia.
Então, esse é uma das questões que nos leva O Michael tá economizando bastante energia, né, mano? Eu vários penso em viés. política, Tá assim. acumulando, eu diria. Existem, E não é nem existem vários economizando. viés, né? Viés de confirmação, ancoragem. Você pode acabar sendo influenciado por vários fatores, mas um deles é isso, né? O que é mais fácil. Mano, eu tô com calor, velho. É que falando bem superficial seria isso, cara. Você se apega a primeira ideia que você tem, você acha que é a solução pra tudo. Ô, Gui, mas você ia comentar alguma coisa, mano? Não, eu acho que assim, um exemplo, não sei se é simples, talvez eu caia naquela. Eu caia na armadilha. De me enrolar com o meu próprio pensamento. Mas assim. Não falar sobre feijão. Beleza. Começa a falar sobre pagar almoço. A peça. A peça, Não, mas a da assim, peça depois foi foda. Um problema simples, né? Que as empresas todas no geral discutem, né? Dinheiro, por gestão de caixa, vai. Gestão de caixa é sempre um limitante, né? Para a empresa fazer as coisas, os líderes, os gerentes, enfim. E aí normalmente o problema é esse, né? A empresa não tem recurso para fazer alguma coisa. Só que se você começa a mudar a perspectiva e olhar de outras formas, você começa a achar outros problemas, tipo desperdício, ou tipo um produto que já não funciona mais, não tem mais representatividade no negócio, ou uma equipe obsoleta, ou ferramenta, tipo, aí essa limitação é a primeira pergunta, entendeu? Eu ia dar esse exemplo. Agora as outras perguntas são muito mais relevantes do que a primeira. Mas aí que tá, quando eles chamam você, eles já discutiram internamente, chegaram à conclusão que a pergunta que tem que ser feita é aquela, porque ninguém quer mexer no vespeiro, ninguém quer mexer naquele cocôzinho velho, né? E você, seu escopo de ação tipo, fica limitado a uma coisa que não vai refletir. É que induzir a sua resposta ao viés que eles têm lá. A gente implementando o sistema, né? Eu passei já no passado, né? Graças a Deus tô com ótimos clientes hoje em dia, maravilhoso. Mas no passado eu passava por situações assim, o cara compra um sistema, que é uma ferramenta. Só que você vai colocar a ferramenta na porra da empresa, ela vai se acomodar em cima do quê? Do processo que existe ali. E que logo é conduzido pelas pessoas, né? Pessoas, processos, ferramentas. É um trio ali que anda junto ali, né? Yin e Yang da vida ali, do mundo corporativo. O processo é ruim, ou tá errado. Ou as pessoas não conversam também, que piora, né? Aí você vai lá e compra uma ferramenta milionária, coloca em cima do processo ruim e fala assim, não, você não cumpriu com o objetivo desse projeto, que era melhorar a eficiência operacional. Meu amigo, você colocou uma Ferrari aqui para rodar na água, na praia. Não vai andar. Não vai. Só que assim, quando você chega, que nem o Igor comentou, você chega na empresa, mas eles já estão com, mano, eles te dão isso aqui, ó, faz uma perguntinha e tal, eles mostram só a ponta do iceberg, aí você começa a trabalhar. Muitas vezes você tá no meio da empreitada quando você percebe que o problema muitas vezes você nunca tinha que estar dado lá. Eu não vou resolver seu problema, sabe? Você tá fazendo errado. Além do mais, quase toda mudança gera resistência. Mesmo que lá na frente ela vai gerar um puta de um resultado. Não toda mudança gera resistência. Toda, porque dentro da empresa tem um monte de pessoas com ideias diferentes, degladiando. Uma venceu uma discussão e contratou você. A outra fala assim, esse cara tá errado, vou mostrar pra ele que tá errado. É lógico, exatamente. Então, e outra coisa, o mais importante, eu acho que o mais relevante nisso, é que por mais que você esteja numa situação que muitas vezes não é boa, muita gente que está envolvida nesse processo de mudança está numa zona de conforto. Então fala, poxa, tá bom aqui, cara, por que tem que mudar? Se tá mudando para quem tá ruim, tudo bem, é muito menos complicado, imagino. Mas para quem tá bom, mesmo que o todo não esteja adequado, é complicado. Mas aí vem o que é o contrário do sebastianismo, né? Porque assim, as pessoas às vezes têm que entender que elas... E muita gente entende, e eu tô trabalhando com pessoas que é legal isso tá acontecendo, elas entendem. Mesmo que tá bom pra mim, eu tenho que mudar alguma coisa em prol da coisa maior na qual eu estou inserido e tem um papel a desempenhar. Essa organização chamada empresa aqui, que são um conjunto de pessoas, eu vou ter que mudar um pouco para que outra área possa melhorar e coletivamente a coisa melhorar. Não é altruísmo, é uma visão até egoísta. Mas assim, é melhor para a organização da qual eu sou parte, se ela for mais forte. Se eu tiver que fazer uma coisa que eu não estou inclinado a fazer, mas em prol disso, não é porque eu gosto do cara, mas mano, é isso que eu faço aqui, né? Eu faço isso a empresa ser forte. Então, mas isso é um nível de consciência também que é difícil. Né, até você conseguir atingir essa maturidade toda. Isso. Inclusive, pra gente encerrar, porque acreditem ou não, a gente já tá 1 hora gravando, hein? Olha só. Tá ótimo.
Então eu vou emendar 2 perguntas aqui, são as 2 últimas que eu tinha na pauta. Tinha uma de funcionalismo, nosso representante não compareceu, Ivan. Mas eu vou emendar as 2 finais que eu tenho aqui. Queria saber, como a gente está em número reduzido, dá para todo mundo responder. Então é o seguinte, eu já ouvi, o Rafa já falou sobre isso um pouco, falou que o sebastianismo é bom até certo ponto, então eu quero ouvir cada um de forma individual, bem em síntese mesmo. É o seguinte, o que a gente tem, que é muito difícil porque a gente tem muitas atividades, né, falando como a gente fala de forma mais ampla aqui, a gente tem muitas atividades, muitas empresas, né, a gente sabe da diversidade que o mundo corporativo trabalha. Então eu queria saber de vocês, se é que existe um modelo de gestão ideal, que eu acho que varia de empresa para empresa. O sebastianismo é viável no ambiente corporativo atual que a gente tem hoje, onde a gente ouve falar muito de empresas colaborativas, enfim, por aí vai. E emendando nela, eu queria saber a opinião de vocês rápido e rasteiro, assim. Tipo, Marília Gabriela. Herói ou Liga da Justiça? O que vocês acham melhor? Começa aí você, Juan. Vai lá, Ju. Não, eu acho assim, a questão do sebastianismo, eu vou, conforme você comentou um pouquinho antes, eu acho que é bom, o Bert acho que comentou, eu acho que é bom até desde que ele tenha prazo de validade, para que as pessoas se adequem e entendam que o Sebastião não é necessário, desde que ele passe o que ele tem condição para deixar estruturado e ele não ser tratado como um salvador da pátria, entendeu? Porque senão ele vai gerar uma lacuna no momento futuro, isso não é bom. Herói ou Liga da Justiça? Para mim é Liga da Justiça. Boa. Você, Gui. Você. Tá prestando atenção aí? Não tava prestando atenção na conversa? Pau no cu. Rafael tá tirando fotos aí. Tá bom. Tô tirando foto do meu saco, seu trouxa. Meu saco de boné. Ih, corta. Corta. Vai, Gui. Tirando foto do meu saco. Quer que eu repita a pergunta, seu maldito? Eu acho que não, o sebastianismo não é um modelo viável, mas é um tipo de crença que não sei se tem como ser evitada, porque eu acredito, aí é a minha crença também sobre isso. Acredito que ele é uma coisa enraizada e que o sebastianismo é um dos exemplos que existem de coisas dessa forma, né? Desse tipo de crença. Existem esse tipo de crença para várias outras coisas, sim, enfim. Você pode reformular, mano? Eu não entendi nada que você disse, velho. Eu não consegui entender. Tá te gastando. Tá te gastando, Gui. Eu não consegui entender. Ele tá te gastando. Não tô, não. Juro por Deus. Não tô zoando. Meu Deus, ele entrou no final. Jesus. Não, deixa ele no mudo. Deixa ele no mudo. Põe ele no mudo. Boa tarde. Muito louco. Boa tarde. O maluco chega 11 horas da noite falando olá, boa tarde. Vai tomar no... Puta que pariu. Ele mandou Ô, Michael, você chegou pra última pergunta. Tem só 2 perguntas pra fazer. Não é brincadeira. Deixa eu terminar aqui, se já fala. Vai, Gui. O que eu quis dizer é que não tem como você evitar que as pessoas tenham a crença de sebastianismo, porque isso é uma coisa enraizada. Não faz bem para o modelo de gestão, mas não tem como evitar a curto prazo, pelo menos, que isso exista. Né? E eu acho que outras crenças são parecidas com o sebastianismo. O sebastianismo é um exemplo, né? Que pode ser empregado aí, enfim, pode ter sido divulgado, mas tem outros exemplos que são muito parecidos, né? E eu acredito também que não tem nenhum herói, nenhuma Liga da Justiça, porque, na verdade, assim, aí é o meu jeito de ver agora, né? O Gui mais velho. Nossa. Não, é sério, tipo, acho que as pessoas têm que reconhecer que ninguém é insubstituível, cara. Você pode fazer uma coisa muito bem, que só você consegue fazer desse jeito. Não quer dizer que é o melhor jeito. Não quer dizer que as pessoas não vão conseguir o resultado fazendo de outra forma. E não quer dizer que alguém vai conseguir ter uma eficiência melhor, uma eficácia melhor fazendo de outra forma, né? Seja melhorando um processo, seja trocando, descentralizando de uma pessoa. Eu acho que a gente tem que ter consciência disso também, até pra... A gente vai ter uma carreira muito longa aí, né? A gente vai demorar pra caralho pra se aposentar. Então, ter consciência que a gente sempre vai precisar evoluir, nunca vai ser o salvador. Pode ser momentaneamente, mas isso não tem nada... Não existe uma resposta definitiva. Aproveitando, então, Liga da Justiça, então, meu. Complementa aí pro Gui. Porque a Liga da Justiça é um monte de salvador junto. Não, mas não nesse sentido. Eu entendi mais no sentido de grupo, de estar junto, em prol de
da organização, por assim dizer. Mas é todo mundo que é herói, caralho. particular. A Liga da Justiça. Tem um jato que voa invisível, mó brisa, voa sozinha. O outro que usa também a cueca por cima da calça. O outro que é loucão, não tem poder nenhum. E tem bilhões, sei lá, mano. Tem os Super Gêmeos, lembra? É Tem os maravilhoso. Super Gêmeos. Forma de um Adorava. balde d'água. Forma de uma águia. Maravilhoso. E você, Guminha? Mas, Vai você, Mas Guminha. aproveitando aí o gancho do Guizão, o meme que a gente tava vendo, eu acho que foi essa semana, né, ou semana passada que colocou, que é o Buzz Lightyear na prateleira da loja de brinquedo, e vários Buzz Lightyear assim, daí tem a frase, eu sou muito importante para a empresa. Boa. Exatamente. Então é um bom exemplo, inclusive. Mas Eu acho que você só se torna insubstituível se você for evoluindo, sempre, né? E sempre sabendo tendo consciência que você precisa aprender mais. Você não vai ser substituível em uma coisa. Você vai se adequando pra conseguir sempre fazer a engrenagem girar. Lembrando que a Liga da Justiça mesmo tem várias versões, tá? Não é uma definitiva. Os heróis vão se alternando ali. São mutáveis, é isso aí. Toma essa aí, ó. Tá bom, pode ser. Sai da lá. E chegado no final aqui, mas vendo que já me cortou, né? Pra variar. Por onde a conversa tava. Né? Então, eu tenho só uma consideração a fazer, porque o que o Gui falou, e obviamente acho que muitos concordam, faz muito sentido, né? Mas e os gênios, cara? E Einstein? E Isaac Newton? E o Elon Musk? E esses caras? Eles são substituíveis. Será que a gente hoje entenderia a gravidade se Isaac Newton não tivesse começado os estudos e desenvolvido a teoria? Isso não tem nada a ver com sebastianismo, pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver com o sebastianismo. É isso que eu ia falar. São pessoas. Isso é pioneirismo. Exato. Eu tô falando. Não se consideravam heróis. Isso. É a questão de ser substituído. Embora tenham salvado a humanidade muito. E o legado deles tornaram eles heróis, né? Tipo, provavelmente, assim, o Elon Musk tá vivo e tal, mas, sei lá, algumas das pessoas aí, tipo. Quem é Elon Musk na fila do pão? Ele é um holograma. Quem é Elon Musk na fila do pão? Não, tipo, as pessoas, assim, que foram geniais, às vezes foi descoberto que o cara era genial, o cara tava morto já há um tempo, entendeu? Verdade. Não tinha como ele voltar, né? Tipo, o que ele fez, ninguém vai conseguir substituir aquele marco dele. Então, isso aí acaba com o que o Marcos falou, é só escrever e pronto, mano. Não, mas é assim, ó. Mas ele não vai voltar, né? É que aquele negócio. Se a gente pensar no mundo corporativo, o sebastianismo é aquele cara, né? Salvador da pátria e tal. Às vezes uma pessoa que tá em ascensão, que é uma pessoa exploradora, que tá inovando, ou que tá definindo alguma coisa nova, ela, por um momento, ela vai ser o sebastianismo daquele movimento, né? Nossa, ele é o salvador da pátria. Mas assim, ele só vai ser bem sucedido se ele não for esse cara pra sempre, né? É o que você falou, Rafa, não tem nada a ver com o sebastianismo. Ninguém chegou pra Einstein e falou assim, amigão, eu não sei qual que é a fórmula da teoria da relatividade. Acha essa porra aí. Entendeu? Ninguém fez isso com ele. Ele descobriu sozinho, caralho. Por que a maçã cai? Exato. Por que a maçã... Responde aí, velho. Então, ninguém chegou e pressionou ele pra isso, né? Ele descobriu, porra. Ele não, Michael é o retrato do oposto do sebastianismo, né? Porque ninguém pediu pra ele voltar, entendeu? Vai, Guminha, vai. Termina aí. É o vilão. Aí, ó. Tem que pegar qualquer termo do Michael é o Lex Luthor dessa porra. Vai, aproveitando assim, ó. É o sultão que matou Dom Sebastião. Desculpa. O que o Michael falou, na realidade, esses caras, é o que eu concordo com o Rafa aqui, eles são pioneiros. Eles startaram esse movimento. Aí, com o start que eles deram, vieram pessoas que, se a gente, de repente, colocasse atualmente eles lado a lado, essas pessoas poderiam até ultrapassar eles intelectualmente, com o nível de informações que ela tem. O cara, beleza, ele foi o pioneiro porque ele abriu o caminho, mas ele, de repente, ele não se aprofundou porque morreu, porque não teve condições tecnológicas para a época e etc. Então, uma coisa vai complementando a outra. Então, não existe essa coisa do, esse cara aqui é insubstituível. Ele abriu o caminho. Mas depois ele não teve condições de seguir por N motivos, pode ser tecnológica da época, ou porque faleceu, ou porque alguém encerrou o trabalho do cara. Mas vai vir alguém e continuar e vai melhorar. Então todo mundo, na realidade, acaba sendo substituível nesse processo. E eu acredito muito na união de conhecimentos, tá? Eu prefiro muito mais trabalhar com pessoas que se ajudam do que ter um gênio indomável dentro do time. Tá? Eu prefiro muito mais você ter pessoas ali que estão dispostas a se ajudar, falar, eu não sei, mas vamos descobrir a resposta junto, do que ter um cara que
é o sabichão, e na realidade ele é o sabichão, ele pode até ter a resposta, mas ele acaba não ajudando todo mundo, ele só atrapalha o meio do campo, o processo. O ego é maior. Tá? Então, para responder, eu prefiro a Liga da Justiça aí também. Perfeito. E... O Michael, quando falou de gênio, eu achei que ele ia falar tipo do Aladdin, mano. Eu não achava que ele ia falar dos... Antes de eu refazer toda a pergunta pro Michael, eu quero ouvir do Rafa e do Igor aí. Vai você primeiro, Igor. Eu? É. Eu concordo. Nossa, mano, tá parecendo um trombadinha, velho. Caraca. Eu concordo com as observações, as ponderações deles. Eu só complementaria também. Eu prefiro acreditar na ideia de equipe, assim, né? De time. Mas com certa assim, uma harmonizada diversidade. Tipo assim, a diversidade com certeza, mas saber lidar com isso e harmonizar ali as relações, né? Como o Rafa estava falando da parte de processos, as relações das pessoas e, claro, com certeza a ferramenta, mas sem os outros dois não funciona a ferramenta, né? E aí, então, só complementaria com isso, assim, um time, né? A Liga da Justiça aí, mais adverso e harmonizado, né? Até administrado ali, para ser harmônico, né? Boa. Não sei se seria a palavra. Perfeito, Guinho. E você, Rafa? O Guinho falou tudo. Liga da Justiça, ela funcionaria justamente por conta da divergência, né? Diferença. O Aquaman, o cara que voa, o cara que corre, o Batman não faz porra nenhuma, só é malvadão, e faz todo mundo usar cinto de segurança, sendo que o cara pode levar tiro, né? Mas, tipo, todo mundo vai no jatinho dele com cinto de segurança. What the fuck? O cara pode voar. O Superman põe o cinto de segurança. Você vê que o que o Batman é, na verdade, ele é um chato do caralho. Mas o... É um estadista. Ele tem um jato, né? Ele é esse aí, o menino. Ele é rico, caralho. É o cara é o dono da bola, porra. Eu posso voar. O Batman teve a ideia. Ele é o pioneiro, por exemplo, ele que teve a ideia de existir a Liga da Justiça. Mas é aquela mesma coisa do Homem de Ferro, né? Qual que é o seu superpoder? Eu sou rico. Playboy, filantropo. Baita superpoder, né? Hoje no caso, né, tipo, a capacidade de você unir pessoas diferentes, né, montar uma equipe, criar uma cultura. Mesmo isso não cabe a uma pessoa só fazer, muitas vezes, né? Mas eu acho que o sebastianismo, ele é um estado, ele é um momento, ele não é... Tudo bem, o Gui falou um sentimento, né? Também, pode ser, também acho que é. Mas olhando para o mundo corporativo, Cauê, amanhã você vai inaugurar a Juscom Porto Alegre, velho. Cara, você vai para lá, você vai levar analistas bons, você não vai fazer nada sozinho. Mas durante algum tempo, cara, você vai ser a salvação da pátria de quem tá começando, dos clean, porque aquilo é um momento de transição. A partir do momento que você for bem sucedido na sua missão, não tem por que existir sebastianismo. Eu acho que o sebastianismo, como um fato, né, como uma situação final, determinante que não se muda mais, ela é um problema, uma deficiência, né? Ou a pessoa que se faz necessária porque não quer perder importância, ou a empresa é deficiente e também, deixa nas costas do cara, às vezes tá deixando uma grande oportunidade passar de se melhorar, de se reinventar e tudo mais. Então eu não acho bom o sebastianismo, absolutamente, mas é normal que aconteça eventualmente, sim. Eu acho. Lembrando que a gente viu lá no começo, o sebastianismo é a crença de que uma pessoa só é capaz de resolver os problemas de um determinado, né? Não é esse o foco que a gente tá falando aqui, né? Tipo, quando vocês falam de num primeiro momento existir essa figura, não é para resolver todos os problemas, é para conseguir conciliar algumas coisas, né? É um leve grau de sebastianismo, vamos falar assim. Né? É um leve grau, até porque se a gente for ver, né, delegar para uma pessoa, situações complexas não é resolvido por uma pessoa. Exato. Todo mundo pensa, a gente fala só do Bolsonaro e tal, mas, os presidentes mesmo têm um poder limitado de fazer as coisas acontecer. No Brasil, meu Deus, tem os freios da democracia, né? Tem os freios da democracia. Ai, caralho. E a gente acha que uma pessoa vai chegar e salvar, tanto na empresa é igual, né? O cara chega e peida ao vivo. Um aspecto importante que eu acho assim, muitas vezes os envolvidos, eles precisam de um Sebastião mesmo por uma coisa que é besta e que muitas vezes, tipo assim, depois que a pessoa faz, o Sebastião faz, a pessoa fala, puta, era exatamente isso que eu faria. Entendeu? O capitão óbvio. Exato. Mas o Juan falou um negócio interessante. Porque o mundo é formado de bundão, né? Quando o maluco vai lá e faz, se dá merda, os caras falam, olha aqui, responsável. Tá relacionado com insegurança também. Mano, o Michael falando isso, eu só lembro do Friedrich, velho.
Do qual? Da Eu puta, sei, mano. eu sei. Qual Não pode me evento? bater. O dia que o cara te humilhou e você falou que ia bater nele e quem bateu foi o Gui. Não, eu lembro. Épico, esse dia foi épico. E até a marca dele no alambrado até hoje, assim, tá? Ô, Juan, isso que você falou, também são camadas, né? O cara que chegou na empresa hoje, não conhece ninguém, tá perdido, não sabe nem onde é o refeitório. E aí ele troca ideia com o cara no elevador, o cara do departamento, porra, cara, tudo que eu for fazer, eu vou recorrer a esse cara, eu preciso. Obviamente que, você não tem que ficar dependendo de uma pessoa, né? Mas pode ser que esse sentimento, por alguns segundos, algumas horas, ele seja bem real e verdadeiro. Nossa, esse cara tá salvando a pátria, porque pra quem não sabe onde tá, qualquer coisa é muito importante às vezes, né? Exatamente. Lampejos de sebastianismo. Não é tão óbvio assim. Não sabe onde tá, qualquer lugar serve, né? Ô, Michael, só pra te colocar no contexto aqui, essa foi a pergunta final, a derradeira. Ou, no popular, a berradeira. A berradeira, Falamos muito sobre o sebastianismo. Cuspido escarrado, berradeira. Cuspido escarrado, berradeira. É o seguinte, a gente falou muito do sebastianismo. Falamos aqui muito do sebastianismo e a pergunta final foi um combo aqui. Então, assim, primeiro que eu perguntei para os meninos se o que a gente tem visto de tendência no mundo corporativo é empresas colaborativas. Enfim, a gente vai aprofundar um pouco mais se isso é verdadeiro ou se é só uma fantasia para você passar a sua empresa de bacana. A gente vai falar em temas mais pra frente, mas enfim. Existe essa tendência de colaboração. Mais pra frente outro dia. Mais pra frente outro dia, exato. Existe essa tendência de empresas colaborativas, a gente tem visto isso no mercado. E aí ficou a minha pergunta foi se o sebastianismo na concepção cabe dentro desse modelo de gestão, se é que existe algum modelo de gestão ideal, como a gente tem atividades muito diferentes. E de forma bem em síntese, assim, bem sintética, se você prefere um herói ou uma Liga da Justiça? Essa foi a pergunta final para eles. Aí quero que você responda também. Olha só, bom, primeiro de tudo, boa noite aí, sem ser boa tarde. Uma honra estar aqui na presença de vossas teorias. Boa noite. E de todos os nossos... Puta, eu tava ansioso aqui, achando que você ia fazer o que a gente combinou. Dar um beijo pro eu tava ansioso aqui pro Cauê. Obrigado pela participação, Michael. Até mais. Vai. Muito interessante a reflexão. Eu discordo um pouco sobre... Você tem só 2 minutos, tá bom? Eu discordo um pouco sobre a questão de todo mundo ser substituível. Eu acho que é uma mentira. Eu acho que tem pessoas que não são substituíveis mesmo. Eu creio que a empresa colaborativa, ela é a única forma possível de dar certo. O Michael é o Buzz Lightyear da prateleira. É mais ou menos o quê? Segue. É mais ou menos como a democracia, né? A democracia, ela tem seríssimos problemas, né? Todo mundo que curte, que vive em um sistema democrático faz enormes críticas. Mas a gente não vai trocar por nada, porque é a melhor coisa que tem. Então, a questão colaborativa da empresa, para mim, é a única opção que dá certo, mas é justamente aonde o cara que não faz nada se esconde, aonde muitas vezes alguns que fazem algumas tarefas muito relevantes e se propõem a fazer algo, realizam algo, né, e o todo acaba recebendo crédito. Então, eu nunca acredito que realmente uma equipe trabalhe. Né, eu sempre acho que são alguns, né? Mas a equipe vai acabar recebendo o mérito, né? E você vê isso em Você não acredita que, tipo, a equipe inteira trabalhe, você diz? É isso que você quer dizer? Não. Entendi, tá. Pode concluir. E, por fim, você prefere um herói, alguém que seja um bastião, ou você prefere a Liga da Justiça ativa e, enfim, plena funcionalidade? Eu acho que a Liga da Justiça é muito ideal, assim. Eu acho que a Liga da Justiça nunca existiria. Heróis existem. Eu acredito em heróis. Eu acho que tem homens e mulheres que realmente fazem algo que nunca será replicado. E aí é o ponto que eu queria chegar. Qual que é o problema do sebastianismo para mim? É porque ele é real, mas ele não é replicável. Então ele nunca será lucrativo. Nenhuma empresa deve investir nele. Porque quando você achar o cara mais foda que vai resolver todos os problemas, você nunca vai conseguir fazer 2 ou 3 desse cara, porque esse cara vai ter o gênio indomável que o Guma falou.
Isso para a empresa não dá lucro, né? É muito melhor você ter uma Liga da Justiça nota 7 do que você ter um maluco nota 10. Que se do dia pra noite você não tiver mais, você tem 0. É isso? Você perde. Perfeito. Ótimo. Bom, boa reflexão. Tá? Pra quem tava desacreditando aí, ó. Uma bela reflexão do Michael. Eu nunca desacredito de nenhum de vocês aqui, só pra garantir. Corta, Cauê, corta. Não, foi uma bela reflexão. A pluralidade cara, é muito importante. Eu fiquei foi um discurso contraditório, né? Mas tudo bem. Eu gostei da reflexão dele. O final foi contraditório. Não, sabe por quê? Porque existem sim pessoas que são diferentes acima da média. Acima da média, tá? Existem que são acima da média. Não, acho que não tem. Eu não tinha ouvido essa piada, cara. Eu não ouvi a piada do Guma também. Eu não ouvi. Não, mas é porque eu tava ansioso aqui pro Cauê fazer a pergunta aqui, daí o Michael... Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, até mais. Não, eu vou fazer isso com ele. A gente combinou isso desde o momento U. Não combinamos, nós cogitamos. É tudo bem. Porra, os caras... Ó, tá vendo? Por isso que a equipe não dá certo, porra! Era uma piada! Os caras não conseguiram acertar, caralho! Não dá certo! Não senti que era o momento, Mas enfim, ó... Vamos encerrar, né? Pessoas que... Ô, Cauê, já que você quer encerrar... Fala. Tem um poema que você falou da Liga da Justiça, acho que era interessante aqui. Superman ficou fraco. O pinguim usou kryptonita. Lex Luthor e o Coringa fugiram com o laço da Mulher Maravilha. Foge com a Mulher Maravilha. Foge, Mulher Maravilha. Porra, perfeito. Com esse poema, nada melhor do que esse poema pra encerrar a nosso tema aqui, com essa Liga da Justiça maravilhosa que a gente tem aqui, que salva a vida de vocês, estagiários. Não aceite cópias, falamos isso no episódio anterior, tá? Esse aqui é o único original e a única Liga da Justiça corporativa que você vai achar. Pode procurar alguma outra que você não vai ter. Vai ter uma dupla, no máximo um trio. Uma liga que nem com esse calibre aqui você não vai achar, tá? E é isso. Deixa seu like. Você já deve estar inscrito no canal. Se não tiver, puta que pariu, se inscreve. Manda pros amiguinhos. Manda pro seu chefe, você que é estagiário. Fala, ó, tô aprendendo com esses caras aqui. Provavelmente você vai ser demitido se ele assistir. Mas é isso. Mas vai ser melhor pra você. Mas vai ser o melhor pra você. Exato. Se ele te demitir por assistir a gente, é porque tá errado. Tá? Desempregado que mal empregado. Há controvérsia, mas tudo bem. Controvérsia. Vou perguntar pro banco. Brincadeira. Mas é isso, rapaziada. Valeu, a gente volta na próxima semana. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Um beijo, um grande abraço. Tem uma pergunta. Fala aí, fala. Meu pau. Ô, Michael.